Saudações, aventureiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Portal de Arvandor. E hoje vamos dar continuidade à nossa série aí de vídeos aprendendo RPG Dungeons and Dragons. Já estamos aí na reta final aí da nossa série de vídeos e eu achei que seria importante nós abordarmos um pouco mais sobre itens mágicos, como eles funcionam, tudo que você precisa saber sobre itens mágicos quando você for jogar, porque eventualmente um desses itens vai chegar na sua posse durante a aventura. Então eu peço que desde já, é muito importante que você deixe o like no vídeo, para que nos ajude a tornar aí o nosso trabalho ainda mais relevante. Inscrevam-se no canal e principalmente compartilhe para que mais pessoas possam ter conhecimento aí do nosso trabalho. Então vamos começar aí o nosso vídeo a seguir. Então, pessoal, itens mágicos. Itens mágicos, eles são itens diferenciados, itens que são tem algo a mais do que os simples itens mundanos, né? Os jogadores, eles têm que ter as suas ferramentas de trabalho, né? As suas armas, seus equipamentos, para que eles possam concluir a aventura. Mas se eles tiverem os itens mágicos que dão propriedades extra a eles, tanto melhor, não é verdade? E esses itens, por serem especiais, eles são itens mais raros e eles trazem algo acima do que é mundano. O item mágico, muito embora ele seja, no geral, itens mais raros do que o normal, a raridade desses itens, ela pode variar, coincidentemente ou não. Geralmente os itens mais raros, eles são aqueles que são mais poderosos. E os itens menos raros, eles tendem a ser itens um pouco menos poderosos. Eu não vou dizer mais comuns, porque item mágico, se tem uma coisa que ele não é comum. Então a primeira coisa que eu acho que é relevante a gente abordar aqui é o grau de raridade de um item mágico. O item mágico ele pode ser classificado entre comum, incomum, raro, muito raro e lendário. Com relação a essa classificação, a gente pode inferir três coisas. Primeiro, a probabilidade de você achar um desses itens. Obviamente, um item raro é mais raro do que um item comum. Isso aí é até gramatical, né? E geralmente os itens raros, como eu falei, eles são mais poderosos dos itens um pouco menos raros. E terceiro, né, por uma questão até econômica e de escassez, que entende um pouco mais de economia, quanto mais raro, mais caro, né? Os itens mais raros, eles tendem a valer mais. E também, quanto mais poderosos, mais as pessoas querem ter esse item. Então aumenta, você tem menos oferta, mais demanda. Então tende a ser realmente mais caro um item mais raro. Então, pessoal, no Dungeon Master Guide, o manual do mestre, nós temos uma tabelinha que nos ajuda a guiar com relação a itens mágicos. Eu tô colocando aí na tela para vocês verem, mas ela classifica os itens de comum até lendário, a probabilidade de um personagem encontrar conforme o seu nível e o provável valor. Outra coisa muito importante é o seguinte: assim que um item mágico chega à posse de um jogador, nem sempre as propriedades mágicas daquele item elas estão óbvias. O jogador pode até olhar e de cara ver que é um item mágico. Nem sempre, mas pode acontecer. Porém, não é pelo fato do jogador pegar aquele item que ele sabe tudo que aquele item faz. E daí vem aquela regra de identificar, né? Você tem um item mágico, às vezes uma espada mágica. O jogador pega, ele sabe que é uma espada e ele pode até saber que é uma espada mágica. Mas ele não sabe aí o que aquele item faz, o que aquela espada faz. Exceto no caso das poções, né? Muitas vezes as poções você pega, você já sabe que é uma poção de cura, né? Às vezes tem rótulo, esse tipo de coisa. O item ele pode ter pistas nas suas características que dão uma ideia ali do que ele faz. Mas para identificar um item, o jogador ele terá que passar por um processo, né? Primeiramente, existe uma magia chamada identificar. O mago lança essa magia e automaticamente ele já sabe tudo o que aquele item faz. Porém, se o jogador não tiver dispondo ali de um mago junto a ele que possa identificar as propriedades daquele item,
ele deverá passar pelo menos por um período ali de descanso curto, no qual ele vai passar aquele tempo estudando aquele item, tocando, obviamente, né, tendo contato físico e estudando. E após terminar esse descanso, ele consegue fazer a análise completa e descobre todas as propriedades daquele item mágico. Outra coisa importante que a gente precisa observar é a possibilidade da necessidade de sintonização com um item mágico. Alguns itens mágicos, não todos, né? Alguns itens mágicos exigem que o jogador possa sintonizar com eles para que o jogador consiga utilizar as suas habilidades mágicas. Como eu falei, é óbvio que não são todos os itens mágicos. Existem alguns itens mágicos que não precisam. Existem alguns itens mágicos que basta você mexer algum mecanismo, ou falar alguma palavra mágica, ou fazer algum gesto que ele já funciona. Ou até basta você portar, talvez. Mas uma grande quantidade de itens mágicos precisa que o usuário desse item sintonize com ele para que ele possa usufruir das habilidades mágicas que aquele item fornece àquele usuário. Então, por exemplo, vamos supor que você tenha uma espada mágica e essa espada precise de sintonização para ser usada. Caso um jogador, um personagem, pegue aquela espada e sem sintonizar utilize aquela espada, as propriedades físicas da espada elas vão continuar funcionando. Afinal, ela ainda é uma espada. Você ainda vai poder atacar, você ainda vai poder cortar oponentes, perfurar, de qualquer forma, porque ela não deixou de ser espada. Porém, as propriedades mágicas daquela espada, para que você possa acessar, você vai ter que sintonizar aquela espada. E como é que é feita essa sintonização? A primeira coisa que deve ser feita é um descanso curto. E durante esse descanso curto, pode ser um descanso longo também, né? Mas durante esse descanso curto, o personagem ele vai pegar aquele item mágico, segurar ele, né? Tocar, ter contato físico e meditar sobre aquele item mágico. Tentar de fato se sintonizar com aquele item. Ao terminar esse descanso curto, e uma coisa importante, esse descanso curto, ou eu até num descanso longo, eu até admitiria que não, mas no descanso curto é necessário que o jogador dedique esse descanso curto especificamente à sintonização do item, né? Não faça nenhuma outra coisa que possa ser feita durante um descanso curto. Ela tem que ser exclusiva para a sintonização do item. E após a sintonização, após passar esse descanso curto, o personagem ele vai estar sintonizado com esse item mágico. E aí vem algumas regras importantes em relação à sintonia. Primeira coisa, um jogador, um personagem, ele só pode estar sintonizado com até 3 itens de uma vez só. Ele não pode sintonizar mais do que 3 itens mágicos. Segunda coisa, um personagem ele não pode sintonizar 2 itens mágicos idênticos. Ele só pode sintonizar mais de um item mágico, contanto que todos eles sejam diferentes entre si. E a terceira coisa, um único item mágico ele só pode estar sintonizado a apenas um personagem de cada vez. Então, se acontecer de, por exemplo, o meu personagem está sintonizado com uma espada mágica, por exemplo, e aí o personagem do meu amigo vai lá e sintoniza, automaticamente a sintonia que a espada tinha comigo, ela é quebrada. Ainda em relação à sintonia, existem alguns tipos de item mágico que exigem alguns pré-requisitos para que eles sejam sintonizados. Por exemplo, um determinado nível de força, se for, por exemplo, um item mágico relacionado à força, ele exigir que o personagem tenha uma força mínima, ou ser de determinada classe, ou de determinada raça. Por exemplo, um personagem... Um arco que, para você utilizar, você tem que ser um elfo. Se você for um elfo, você utiliza. E daí vem uma questão importante. A sintonia ela é automaticamente quebrada quando esse pré-requisito deixa de existir, né? Se, por exemplo, aquele personagem que está usando aquela clava da força que exige um nível mínimo de força, se ele for amaldiçoado e definhar, perder a sua força, a sintonia com aquele item... quebra na mesma hora.
Outra coisa importante é sobre manter distância de um item em que você está sintonizado. Se um item estiver muito longe de você, não necessariamente a sintonia vai ser quebrada. Porém, se você passar mais de 24 horas bastante distante desse item mágico, ou se o seu personagem morrer, a sintonia com esse item mágico ela é perdida. E por fim, você pode quebrar a sintonia com o item mágico voluntariamente. Você pode determinar que nesse momento talvez não seja interessante, né, contra determinada situação aí, eu quero quebrar a sintonia. Você pode, é possível. Itens amaldiçoados, sim. Um item mágico, ele também pode carregar maldição. E uma maldição não deixa de ser uma propriedade mágica de um item. Geralmente, métodos de identificar as propriedades mágicas de um item, elas falham em identificar as maldições contidas naquele item. E outra grande diferença também de um item amaldiçoado é que, ao contrário dos itens mágicos comuns, ou seja, sem maldições, um item amaldiçoado você não consegue quebrar a sintonia daquele item voluntariamente, né? Talvez tenha outros meios aí de você tirar uma maldição ou ou quebrar ali o vínculo do personagem com aquele item mágico, mas não pelos meios convencionais. Os itens mágicos, eles também são classificados em tipos de itens, né? Geralmente são armaduras, poções, anéis, bastões, pergaminhos, cajados, varinhas e armas. Então, essas são as possibilidades aí de apresentação, da forma como o item mágico ele vai se apresentar para o personagem. Há algumas observações aí sobre esses tipos de itens mágicos. Primeiro, sobre pergaminhos mágicos. Geralmente os pergaminhos mágicos eles carregam magias referentes àquelas magias que o mago solta ou que um clérigo solta normalmente. Porém, o clérigo ou o mago ou o bruxo ou qualquer desses personagens que sejam, né, eles imbuíram aquele pergaminho com determinado efeito mágico, seja uma bola de fogo, um raio de bruxa, ou sei lá, identificar magia, né, curar ferimentos, tá lá imbuído naquele pergaminho. E para que o efeito do pergaminho aconteça, o personagem em questão ele vai ter que declamar o conteúdo daquele pergaminho. E daí então vai ser o gatilho para que aquele efeito mágico aconteça. Imediatamente após aquele efeito mágico acontecer, o pergaminho se dissolve, desaparece e deixa de existir, né? No caso, o pergaminho ele é um item consumível. Você faz aquele efeito mágico, declama, né, o conteúdo do pergaminho, desencadeia aquele efeito mágico e o pergaminho vira pó, desaparece. Geralmente, declamar um pergaminho custa uma ação ali numa situação de combate. Eu acho que com relação a poções não tem também muito mais o que falar, né? Geralmente um personagem ele tem que beber o conteúdo inteiro ali do frasco de poções para que ele possa ter, né, o efeito completo. No livro do jogador, no livro do mestre, você tem ali regras alternativas sobre o que acontece se você misturar poções, às vezes pode dar alguma coisa errada, tal. O objetivo aqui não é cobrir todas as possibilidades de regras, inclusive as alternativas, né? Mas apresentar de forma que o personagem, o jogador, consiga jogar aí tranquilamente, sabendo as regras básicas. Com relação a equipamentos tipo armaduras, sapatos, luvas e etc, né? Botas, quando esses itens eles são mágicos, por exemplo, quando vierem em pares, como é o exemplo das botas, sapatos e luvas, para que o personagem ele possa usufruir daquele efeito mágico, é necessário que o personagem ele esteja vestindo, né, portando, não apenas com ele, mas vestindo os 2 pares de luvas ou os 2 pares de botas ou de sapatos. Se ele tiver apenas com um dos pares, provavelmente o efeito mágico não vai funcionar. Com relação a itens como, por exemplo, armaduras, capacetes, eu nem preciso dizer nada, né? Se é um capacete mágico, uma tiara mágica ou qualquer coisa do tipo, só pode usar um de cada vez, né? Desculpa falar isso, né? Não, como é que você vai vestir 2 armaduras, colocar uma por cima da outra? Não é roupa, né? É uma armadura. Mesma coisa um capacete. Como é que vai encaixar um capacete um dentro do outro?
certo? Não tem condições. Itens com carga, né? Alguns itens, eles possuem um efeito mágico e eles têm cargas daquele efeito mágico. Por exemplo, se você tiver uma varinha que solta raios de fogo. Cada vez que você joga, aciona a magia da varinha, ela solta um raio de fogo. Alguns desses itens mágicos, eles possuem cargas. Por exemplo, essa varinha que eu dei o exemplo, ela pode muito bem possuir 5 cargas. Isso significa que cada vez que eu utilizar e soltar um raio de fogo, eu consumi uma carga. E se são 5 cargas, obviamente que eu só posso utilizar 5 vezes. E após isso, a varinha ela vai demorar algum tempo para recuperar aquelas cargas perdidas. Né? Pode ser muito tempo, né? Pode ser de uma vez só, depende. Você tem que ler a descrição do item mágico que ele vai explicar esses pormenores. Pode ser que essa varinha, no dia seguinte, ela já esteja com as 5 cargas, ou pode ser que ela recupere um número de cargas por dia. Às vezes, rolando um dado, você vai determinar ali quantas cargas ela vai recuperar. Depende de item mágico para item mágico. Uma coisa importante é que existem alguns tipos de itens mágicos que eles se destroem após você utilizar todas as cargas. Existem outros tipos que eles têm chance de serem destruídos. Então você tem que ter muito cuidado também em você sair utilizando todas as cargas de uma determinada magia. A maioria, a esmagadora maioria dos itens, eles recuperam cargas. Mas também não são raros os itens que, caso você use todas as cargas, eles vão ser destruídos. Então muitas vezes compensa você economizar ali pelo menos uma carga que seja, para que o item não seja destruído. E aí a gente vai para uma parte muito importante, que são os itens mais, né? É muito comum numa aventura um jogador encontra uma espada mais 1, ou um escudo mais 2, uma armadura mais 2, né? Sei lá, um arco mais 3, né? Existem itens mais 1, mais 2 e mais 3. Então aqui a gente vai fazer a diferenciação entre armaduras e armas. A armadura ela é muito mais simples. Se você tem uma armadura, por exemplo, mais 1, ou mais 2, ou mais 3, você vai pegar a classe de armadura básica daquela armadura e adicionar aquele mais. A Chainmail, a CA base dela é 16. Então, se um personagem porventura encontrar ou até mesmo comprar uma Chainmail comum, né, uma cota de malha comum, a classe de armadura base da cota de malha da Chainmail é 16. Então tá lá no nosso vídeo ali sobre armaduras. Então se você ver o penúltimo vídeo aí da série, nós tivemos armadura e depois arma. Lá eu mostro a tabela completa ali de armaduras. E aí você vai poder ver. Mas a Chainmail, se não me falha a memória, a classe de armadura básica dela é 16. Mas vamos supor que durante a aventura, um jogador encontrou uma Chainmail mais 2. Então essa Chainmail, ela é 16 de forma mundana, mas ela tem aquele mais 2 mágico. Então a CA, a classe de armadura dela, é 18, porque ela é uma armadura mágica. No caso das armas, é um pouquinho mais embaixo, é um pouco melhor, vamos dizer assim, né? Ela funciona basicamente da mesma forma, vamos dizer que seja uma espada longa. Uma espada longa, ela tem um dano base aí de 1d8 ou com versatilidade para 1d10, ok? Então, o que que acontece? Se você tem uma espada longa mais 1, vamos supor aqui mais 1, pode ser mais 1, mais 2 ou mais 3, mas vamos supor que seja mais 1. Isso significa o seguinte, que ela vai ter mais 1 tanto no ataque quanto no dano. Então quando você for fazer a rolagem de ataque com aquela espada longa mais 1, você vai fazer a rolagem de ataque normalmente e vai adicionar mais 1 no resultado, que é o mais 1 mágico, né? Vai ter o modificador do ataque que normalmente teria se fosse uma espada longa mundana, e vai adicionar aquele mais 1 pelo fato dela ser mágica. Acertou? Isso aí foi para ver se acertou, é o ataque. Aí vamos pro dano. O dano é a mesma coisa, vai ter mais 1 ali no dano. Você vai rolar, vamos dizer que você tá atacando com uma mão só, o dano é 1d8, mais a força, né, do personagem, mais 1 que é o mais 1 mágico. E aqui, né, é importante a gente salientar que no livro do mestre,
15ª edição, nós temos ali uma lista completona ali de todos os itens mágicos. Eu não vou dizer todos, mas dos principais, da esmagadora maioria de itens. Você ainda vai conseguir encontrar alguns itens mágicos oficiais em suplementos e às vezes até em aventuras. Existem muitas aventuras ali que tem os itens mágicos que vão aparecer naquela aventura, que são diferentes dos itens mágicos que você tem ali na lista do Guia do Mestre, né? E além disso, quando você tiver aí um domínio maior das regras que você for mestrar, você pode você mesmo criar os seus próprios itens mágicos e colocar na sua aventura. Fora isso, o que mais tem aí é homebrew aí, é item mágico sendo divulgado aí na internet. A galera cria os itens mágicos e não tem problema algum você colocar eles na sua aventura se você for mestrar. E para que eu acredito que nesse ponto eu já abordei tudo que havia de principal acerca de itens mágicos. Mas para que o vídeo realmente fique completão, eu acho que é relevante a gente mencionar os itens sencientes, né? Um item ele pode ser senciente, ou seja, ele pode ter uma consciência, ele pode ter uma personalidade embutida ali dentro dele. Esse item ele vai possuir os mesmos atributos que um personagem, né? Ele vai ter um nível de inteligência, de sabedoria e carisma, da mesma forma como se ele tivesse uma ficha de personagem. E ele vai ter também uma personalidade atinente àquele item, né? Ele pode ter realmente um traço de personalidade muito único dele. A forma como aquele item senciente vai se comunicar com o personagem pode ser de diversas maneiras. Ele não necessariamente vai precisar vocalizar, ou seja, falar com o personagem. Existem alguns itens mágicos sencientes que eles se comunicam telepaticamente. Existem outros itens mágicos que transmitem sensações ali para o jogador. Isso vai variar, né? Aquele item da espada falante é uma possibilidade, né? Mas não é a única possibilidade. Então, no livro do mestre, né? No Dungeon Master Guide, existe uma infinidade de regras e sugestões ali, caso um mestre queira colocar um item mágico um item senciente em sua aventura. É bom dar uma olhadinha. Eu acho que não compensa a gente abordar todas as regras, porque poderia dar um vídeo só sobre itens sencientes aqui, mas ele aí já foge um pouco do escopo de aprender RPG, né? Vai um pouco mais profundo aí. E por fim, a gente vai falar aqui dos artefatos, né? Artefatos mágicos, eles são itens mágicos acima do lendário. Eles são itens únicos, são itens que é aquele item. Por exemplo, a mão de Vecna, o olho de Vecna, o um anel ali do Senhor dos Anéis, né? A manopla do infinito do Thanos. São itens únicos, né? Uma joia do infinito ali, para quem gosta da Marvel. Só existe aquele item, né? As joias do infinito existem 5, né? Ou 6, sei lá. Eu não sei, eu não sou nenhum especialista aí em Marvel, mas cada uma das joias ela é única. Só existe uma daquela cor e que faz aquele efeito, né? A manopla do Thanos também só existe uma. Então, assim, são itens que não só são únicos, eles são a raridade máxima, ou seja, só existe um daquele item. E, portanto, é poder máximo também, né? Quem duvida aí do poder da manopla ali do Thanos, né? Ou do um anel ali do Senhor dos Anéis, que são artefatos mágicos poderosíssimos. Então essa é a principal diferença aí entre artefatos e os itens mágicos comuns. Então é isso, pessoal. Eu acho que tá dado aí um conteúdo aí a respeito de itens mágicos. Quem não conhecia, passa a conhecer. Não são regras complicadas. O vídeo até pode ter ficado um pouquinho grande, mas foi para pincelar realmente tudo que vocês precisam saber sobre itens mágicos. Para saber o que um item mágico faz, saiba que o item mágico, cada um faz uma coisa totalmente diferente, as possibilidades são infinitas. E 2, leia aquele item. Não existe aqui um esqueminha para vocês saberem o que o item faz. Leia o item, né? O esqueminha foi o que eu passei aqui para vocês saberem o que é uma sintonização, saber o que é uma raridade, saber o que é um item, uma identificação. E, portanto, eu acho que é justo que eu peça que vocês deixem o like no vídeo, dê um trabalhinho aí preparar, condensar todas essas informações aí para vocês. Eu acho que eu tô trazendo algo que contribui. No futuro as pessoas vão poder assistir a minha série de vídeo e saber como jogar, né? Conhecer todas as regras básicas.
Deixem o like, comentem aqui embaixo se vocês acham que eu esqueci de mencionar alguma coisa. E é isso. Inscrevam-se caso não sejam inscritos. E ficamos por aqui. Um forte abraço a todos e até a próxima aventura aí. Falou!